Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos dar sequência às videoaulas do sexto ano. Nós vamos aprender hoje os tipos de fração, tá bom? Então nós vamos ver de forma bem tranquila. Na aula passada nós vimos as operações com frações. Hoje nós vamos aprender os tipos de frações para a gente poder ampliar ainda mais o nosso conhecimento, tudo bem? Vamos lá. Então olha só, eu tenho aqui em primeiro momento o que é uma fração própria, tá? Tem um recadinho aqui bem bacana para você. Acontece isso quando o numerador ele é menor que o denominador, tudo bem? Então a fração própria é quando o numerador está aqui, ó. Aqui eu tenho o meu numerador e aqui eu tenho o meu denominador. O numerador ele é menor que o denominador, tá certo? Então eu tenho aqui também uma outra fração em que eu tenho 6/8 e essa fração a gente vê claramente que aqui, ó, o numerador ele é menor que o denominador. Ok? Então quando acontece isso, nós dizemos que essa fração ela é uma fração própria, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó, nós temos aqui agora a fração imprópria, tá? A fração imprópria, quando o numerador ele é maior do que o denominador. Então, quando você observar que uma fração, o numerador vai ser maior, ele é maior do que o denominador, nós chamamos essa fração de fração imprópria, tudo bem? E geralmente, se você dividir isso aqui, a gente vai acabar, tá, terminando em uma fração mista, certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver uma outra forma de fração. Então, a gente tem aqui o que vem a ser o que? Uma fração imprópria, ok? Ó, nós temos aqui a fração aparente. Presta atenção aqui, por favor. Recadinho assim, ó. O numerador, ele é múltiplo do denominador. Tudo bem? Então, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, se eu multiplicar esse denominador aqui por 2, por exemplo, tá? Quando eu faço essa multiplicação, eu chego para aqui. Então, eu tenho que 6 é múltiplo de 3. Se eu vier aqui para o 4 também, ó, se eu pegar aqui 4 vezes 3, eu tenho 12. Então, eu tenho aqui, ó, que a fração aparente é quando o numerador ele é múltiplo do denominador. Tranquilo? E aí a gente percebe também outros exemplos, por exemplo, ó, 15 terços. Também é uma fração aparente. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu tenho aqui um número misto de fração. E o que é que vem a ser um número misto de fração? Nessa fração especificamente, quando a gente fala aqui o número misto de fração, é uma fração que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. E eu falei que esse número misto aqui, ele é derivado de uma fração imprópria. Aí você vai dizer, oxe, e aí, como é que vai ser isso? Como é que acontece isso? Olha só, tem uma regrinha que é bem tranquila para a gente poder entender. Eu vou multiplicar aqui, tá? 2 vezes 4 vai dar 8. E o resultado eu vou somar com 5. Ó, 2 vezes 4, 8. 8 e 5, 13. Então eu tenho aqui que essa fração foi 13/4. Então uma fração imprópria. E a partir dessa fração imprópria, eu tive aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 8 mais 5, 13, então eu tenho uma fração 13/4, uma fração imprópria. E se a gente pegar aqui esse 13/4 e a gente fizer aqui uma divisãozinha bem básica, ó, por 4, eu vou ter exatamente 2 vezes 4, 8, para 13 sobra 5, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui 2 inteiros, tudo bem, passei aqui o tracinho, ó, e 5 quartos, tá certo? Então eu transformei uma fração imprópria em uma forma mista de fração, que possui uma parte inteira e uma parte
fracionário. Tudo bem? Ok? Então, aqui agora, frações equivalentes. Cabe lembrar para vocês que quando nós estamos falando de frações equivalentes, nós precisamos lembrar do seguinte: toda vez que a gente fala em fração equivalente, a palavra imediata vem o que? Multiplica-se, tá? Quando a gente fala em simplificação, em simplificar, nós estamos falando em dividir. Tudo bem? Deu para entender? Então é assim, ó. Toda vez que a gente fala em multiplicação, frações equivalentes, nós estamos multiplicando. Se eu pegar aqui essa fração aqui, 2/3, por exemplo, e eu faço assim, ó, obtenha uma fração equivalente à fração dada, e essa palavra equivalente, ela vai significar o que? Multiplicar. Então, significa que eu vou ter que pegar aqui, por exemplo, o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. E quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 6. Tudo bem? Então, eu estou dizendo agora que a fração 4/6 ela é equivalente a 2/3. Tudo bem? Então, nesse caso, quando a gente fala em multiplicar, tá equivalente, a gente lembra imediatamente de multiplicar. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Uma outra coisa que eu queria muito chamar a atenção de vocês, mostrar para vocês, é a questão da relação entre o produto dos meios e dos extremos, tá? Se eu pegar aqui e multiplicar 2 vezes 6, eu tenho aqui 12. Se eu multiplicar 3 vezes 4, eu tenho aqui também 12. Então, significa dizer que realmente 4/6, tá, é uma fração equivalente a 2/3. Tudo bem? Da mesma forma, se eu pegasse aqui, ó, 1/5, e eu pedisse para você obter uma fração equivalente, eu posso pegar qualquer número diferente de zero. Vamos pegar aqui o 3, por exemplo. Tá? Então, ó, quando eu faço 1 vezes 3, eu tenho 3. E quando eu tenho 3 vezes 5, eu tenho 15. Certo? Beleza? Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Quando eu aplico o produto aqui nos meios, ó, que coisa bacana, eu tenho 15. E também eu tenho 15. Tudo bem? Então a gente está trabalhando aqui nesse caso com frações equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. Nós vamos falar agora de fração redutível e irredutível, mas de imediato nós lembramos dessa palavra mágica aqui que significa simplificar. E eu falei para vocês que quando a gente fala em equivalente, multiplica, simplificar, divide. Então, ó, colocar aqui um sinalzinho de divisão para a gente lembrar, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, 12/18, tá? Deixa eu pegar aqui 12/18 e pedir para você simplificar essa fração até que ela se torne irredutível. Olha que palavra legal. Irredutível é quando não pode mais reduzir, não pode mais simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Tudo bem? Então a gente diz que a fração está na sua forma irredutível. E quando ela está redutível, é quando eu posso, por exemplo, pegar esse 12 aqui e dividir por 2. Tudo bem? Tá aqui, ó. 12 por 2 vai dar 6. 18 por 2 vai dar 9. E aí a gente faz uma pergunta. Eu posso dividir ainda pelo mesmo número 2? É claro que não. 6 eu posso por 2, mas o 9 eu só posso por 3. Mas o 3 eu posso dividir o 6 e também eu posso dividir o 9. Aqui eu vou ter exatamente quanto? 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Tudo bem? Então olha que coisa bacana. Eu tenho uma fração 12/18, certo? E agora eu tenho aqui como forma irredutível de fração 2/3. A gente parou aqui, ó, tá? Se eu pegar, por exemplo, multiplicar aqui e aqui, eu tenho 18 vezes 2 vai dar 36. E se eu multiplicar 12 vezes 3, também eu tenho 36, tá certo? Então, multiplicando ou dividindo, nós temos aí frações equivalentes. Então, é muito bom lembrar, tá, que a gente não pode, de forma alguma, esquecer desse pequeno detalhe, tá? Então, para nós, aqui, a gente vai simplificar da melhor forma possível. Vamos pegar agora aqui um outro número, por exemplo, ó, 12/8.
ou melhor, 8 dozeavos, tá? E aqui eu posso simplificar da melhor forma possível. Então aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 6. Posso dividir ainda, gente? Pode, sem nenhum problema, tá? Posso por 2 ainda, ó. Dividir aqui por 2, dividir aqui por 2, eu tenho exatamente aqui 2 terços. Vê que coisa bacana. Então eu vou pegar aqui agora. Se eu pegar essa fração aqui, 8 dozeavos, e eu multiplicar aqui por 2 terços, ó, logicamente que eu vou ter exatamente esse valor. Então eu vou ter aqui 3 vezes 8 vai dar 24, e 2 vezes 12 também vai dar 24. Então eu preciso lembrar que nós temos que prestar atenção, tá? Muita atenção nas coisas que nós estamos fazendo, porque aqui nós estamos trabalhando com matemática, e a matemática sim, ela é bastante interessante, e uma coisa chama exatamente a outra, tudo bem? Então, super importante a gente fazer. Ok? Então desde já te agradeço, é muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, fiquem todos com Deus, e um grande abraço e até a próxima, até mais.